Craig Mazin, o roteirista aqui da série, é absurdamente bom. O que eles fizeram com esse arco do Bill e do Frank foi sensacional. E sendo honesto, caiu uma lágrima do meu olho durante aquela cena de jantar. Que história, que roteiro. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, eles deram uma adaptada na história do Bill quando comparado ao jogo, trazendo menos ação e mais drama. E sendo honesto, foi a melhor adaptação que eles poderiam ter feito. Bom, primeiramente eu quero comentar sobre o arco do Bill e do Frank. O Bill sempre foi um cara solitário. Ele morava ali em Lincoln com sua mãe, que fica implícito, mas eventualmente faleceu e deixou ele sozinho. Por isso, desde sempre, ele foi um cara solitário. E como ele diz na carta mais pra frente, com a pandemia nada mudou. Ele apenas agora teve mais espaço pra ficar nesse seu mundinho, sabe? Ele escolheu não ir para um abrigo, se escondendo no seu porão, só pra ter a cidade só pra ele. O Bill pode não ter percebido, mas desde antes do começo da pandemia, ele é um cara que sofreu de depressão. E nesses 4 anos que ele ficou ali sozinho, ele não estava sobrevivendo. Afinal, ele não era nunca ameaçado. Ele estava apenas existindo, apenas estando ali. Porém, com a chegada do Frank, com a chegada inesperada do Frank, as coisas acabaram mudando. Porque agora, talvez pela primeira vez na sua vida, ele passou a viver de verdade. Ele ocupava sua mente colocando armadilhas para os invasores, para os infectados, que foram bem úteis mais pra frente. Só que ele tinha muito mais medo dos seres humanos, dos humanos de verdade, do que dos próprios infectados. Porque ele nunca teve a chance de conhecer alguém, de se abrir, de conversar com uma outra pessoa, e é aí que o Frank aparece. E nas cenas seguintes, o Bill vai se abrindo e mostrando que, embora toda a paranoia, ele é sim uma boa pessoa. O Frank, por exemplo, só pediu comida, mas o Bill foi lá, ofereceu um banho, roupas novas, e a reação dele, vendo que o Frank gostou da sua comida e a elogiou, é bem sutil, mas é importante para mostrar o quão um simples elogio fez um bem para ele. Os dois tocando piano após comer também é uma cena simples, mas mostra o quão até então a breve presença do Frank já faz o Bill se sentir melhor, se sentir de certa forma mais livre, tanto que ele vai lá, senta no piano da sua mãe, toca e canta uma música que te faz lembrar do passado, de quando ele ainda tinha uma vida e gostava de alguém. O Bill, sem falar nada, já dá a entender que ele prefere homens a mulheres. E antes que falem, estragaram o Bill, lacração, estragaram o personagem. Meu amigo, o Bill tinha literalmente revistas de homens sem camisa no porão da sua casa e nem deixava a Ellie tocar nelas no jogo. Então não inventaram que o Bill é gay aqui na série, tava tudo aqui na história desde o começo e você que não percebeu. Falando em detalhes que você não percebeu, esse episódio tá cheio deles, eu vou comentar tudo amanhã no vídeo de detalhes desse episódio, que sai segunda-feira, meio-dia, aqui no Good Nerd. Então se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder. Voltando, logo depois vimos o quão a breve presença do Frank na vida do Bill já vai tirando essa casca dele, vai tirando o nervosismo e a apreensão dele, vai o libertando de uma prisão que nem mesmo ele sabia que estava, sabe? Ao ponto de, em questão de horas, ele já aceitar o Frank em sua casa, não apenas para comer, mas sim para ficar. Mesmo após 3 anos juntos, é difícil você superar uma depressão, superar uma solidão que você ficou por muito tempo, e vimos o quão o Frank foi importante para libertar o Bill no meio disso tudo, sabe? E mais pra frente, vimos esse take de cima, mostrando a paisagem. A paisagem com cores predominantes cinza e branco, sem muitas cores vibrantes, sem muita vida. Mas é aí que entra o Frank. Ele quer mudar isso. Tanto que ele faz questão de trazer mais cor para o ambiente, seja em suas vestimentas ou também através de suas pinturas. E novamente, o Frank é importante para fazer o Bill aceitar e se abrir para novas pessoas, sendo essas novas pessoas simplesmente Joel e Tess, onde vimos o começo da relação dos dois com Bill e Frank. E assim como o Frank serve para, entre aspas, amolecer o Bill, até serviu do mesmo para o Joel, sendo, de certa forma, o equilíbrio perfeito para os dois relacionamentos. Antes deles irem embora, vimos a Tess e o Frank meio que se combinando para se comunicarem através de músicas do rádio, né? Vimos ali, anos 60 é porque não tem nenhuma novidade, anos 70 é porque é um novo carregamento, provavelmente remédios para Joel e Tess meio que trocarem em troca de armas, e anos 80 é porque deu ruim, é problema.
Vimos na conversa com o Joe que, embora o Bill esteja seguro da Fedra e da grande onda de infectados, ele não está seguro de invasores. E esse comentário faz com que o Bill melhorasse as suas armadilhas, que acabou sendo muito importante para ele e o Frank conseguirem sobreviver mais pra frente quando aconteceu o ataque. Vimos ao longo desse episódio o como o Bill mudou e a cada tempo foi cada vez mais abrindo a sua mente. De alguém que sofria de depressão, não gostava das pessoas e preferia a solidão, com o Frank, ele passou a mudar de opinião, passando a valorizar os simples e pequenos momentos, como, por exemplo, comer apenas um morango fresco. Se passaram 10 anos, Bill e Frank foram vivendo, Bill foi se abrindo e Frank o ajudando, eles foram tendo uma relação e foram vivendo mesmo, né, nesse novo mundo que o Frank trouxe para o Bill. Mas aí, eventualmente, o Frank acabou ficando doente. Fica implícito, mas aparentemente ele acabou sendo pego pela praga que é o câncer. E infelizmente, quando ele aparece, não tem o que fazer, apenas aproveitar o tempo que lhe resta. Ao ver que não estava mais conseguindo viver decentemente, não conseguia comer, não conseguia dormir, o Frank faz uma reflexão e decide que só vai ter mais um único dia. E o Bill, mesmo não concordando, claro, em perder o seu companheiro, faz de tudo para esse ser o melhor dia de suas vidas. Eles vão lá, aproveitam um dia, se casam, né, uma cena bem linda por sinal, e se reúnem para um último jantar, aproveitando a companhia um do outro, uma companhia que salvou a vida um do outro. Por um lado, o Bill salvou o Frank, que estava morrendo de fome e poderia ser morto nesse mundo caótico por algum outro motivo, infectado, Fedra, enfim. Mas do outro, e talvez mais principalmente, o Frank salvou a vida do Bill, que vivia preso dentro da sua própria solidão, mas que além de ter ganhado um novo propósito, ganhou uma companhia e alguém para lhe mostrar o verdadeiro valor da vida. E todo esse lance faz o Bill repensar no que ele está fazendo. Ele atualmente não é mais o Bill que ele era em 2003, ele não aguenta mais ficar sozinho, e do que adiantou ter vivido tudo aquilo com Frank, sendo que novamente agora ele voltaria a ficar sozinho. E isso faz o Bill mudar de ideia. Ao invés de deixar o Frank ir, ele vai junto com ele. O Bill achou todo um novo propósito de vida quando encontrou aquele cara caído em uma armadilha que ele fez. Ele agora tá velho, tá satisfeito e cumpriu o seu propósito. O que mais ele iria querer nesse mundo? E como ele mesmo disse, isso não é um suicídio trágico. Com isso, ele resolveu ir com Frank. Após ter aproveitado o dia e terem feito tudo o que lhe faziam bem, eles vão lá, tomam pílula o suficiente para matar um cavalo e foram juntos para a cama, onde, abraçados, os dois dormiram e nunca mais acordaram. Sem brincadeira, eu não menti. Correu uma lágrima do meu olho vendo todo esse final, que eu achei muito lindo. Eles mudaram bastante o arco do Bill, que no jogo tem muita ação, tiro, tem baiacu aparecendo, mas aqui é muito mais drama, muito mais sentimental, e pô, gostei bastante dessa mudança e dessa adaptação. Outra coisa muito boa é o seu like e seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá curtindo aqui esse review, dá essa força aqui de coração, me ajuda demais. Muito obrigado. Mas bom, voltando para os nossos protagonistas, para o Joel e para Ellie, o primeiro take desse episódio foi o Joel pegando algumas pedras na água e meio que molhando a sua mão, que estava machucada. E essa cena serviu para mostrar o atual estado do personagem, machucado por ter perdido alguém que ele amava, tentando aliviar a sua dor. Logo depois, vemos o Joel meio que tentando justamente aliviar a sua dor, estando de má vontade com a Ellie. E a Ellie percebe isso e logo na hora mete um ultimato pra ele. Olha só, parceiro, a culpa da Tess ter morrido não é minha. Você aceitou o trabalho e infelizmente ela morreu, mas a culpa não é minha. E de certa forma, esse ultimato foi bem importante para a relação dos dois. O Joel aprendeu anteriormente, da pior maneira possível, o valor e a importância da Ellie, mas mesmo assim ele ainda a trata como apenas uma carga. Só que isso vai aos poucos sutilmente mudando, como naquela cena dele parando e explicando como a pandemia surgiu para Ellie, com a Ellie fazendo as mesmas perguntas que a gente aqui estava fazendo enquanto via a série. O Cordyceps não passou a infectar os seres humanos da noite para o dia. Não é só você comer um pão contaminado que você vai virar infectado, não é isso. O que fez o Cordyceps se espalhar pelo mundo foi o contato diário com alimentos contaminados.
Você comer de dia, de tarde, de noite um alimento contaminado por uma semana, por exemplo, isso vai aos poucos te contaminando ao ponto de te infectar de fato e você virar um corredor maluco que morde seres humanos e tal, e for assim por diante. E foi assim que a pandemia começou e também se espalhou. E com isso, toda aquela teoria de ter faltado farinha na casa do Joe no primeiro episódio, ter salvado a vida do Joe, Sarah e Tommy, ganha ainda mais força, porque assim eles não teriam comido novamente uma grande quantidade de farinha, no caso panquecas que estavam contaminadas, logo eles não ficaram infectados, detalhe bem interessante. Mas antes dessa conversa do Joel com a Ellie, vimos eles entrando em um mercadinho para procurar suprimentos igual ao jogo, mas isso comentaremos no vídeo de amanhã, então mais um motivo, fica ligado se você ainda não está inscrito. Só que nessa sequência, tivemos uma cena bem interessante da Ellie com um infectado. Inicialmente, vimos a Ellie fazendo um corte na cabeça dele, meio que matando a curiosidade que ela tinha de como os infectados são feitos, afinal, eles são diferentes dos seres humanos. Depois ela vai lá e dá uma facada no infectado, talvez sendo a primeira vez que ela mata o infectado, inclusive. E dá pra ver nessa cena que ela foi lá e matou o infectado com vontade, meio que desabafando todo o ódio e raiva que ela estava sentindo naquele momento devido a tudo que tá acontecendo. Pouco tempo depois, vimos Joel e Ellie encontrando um avião caído ali na grama, com ossos e objetos das pessoas espalhados pelo chão. E um diálogo bem rápido, mas bem interessante, mostra como esse mundo, além dos infectados, é cruel, ao ponto de pessoas morrerem porque não tinha vagas nesses locais seguros. E tudo isso meio que dá força pro estilo do Bill que vimos anteriormente. Ele não estava errado de desconfiar de tudo e todos. E talvez se ele tivesse ido com o pessoal da Fedra e tal, quando evacuaram ali a cidade, ele não tivesse aquela linda história com o Frank que vimos anteriormente. E após acompanharmos toda essa história, vimos Joel e Ellie chegando ali em Lincoln. E ficou meio implícito, mas aquela cena que vimos anteriormente de jantar do Joel e Tess com Bill e Frank foi a primeira de muitas, ao ponto do Joel saber o código para poder entrar na cidade e também do Bill ter deixado uma carta só pra ele. E quando ele para e lê a carta pra ele, é aí que as coisas mudam, porque foi nesse exato momento que a chave virou pra ele, e também da sua relação com a Ellie. Como eu mencionei anteriormente, Joel e Bill têm mais semelhanças do que eles mesmos percebiam, só que um conseguiu virar a chave, achar o seu propósito e seguir o caminho da felicidade, já o outro... O Bill passou por toda uma jornada de amadurecimento ao longo desse episódio, descobrindo seu propósito de vida e o motivo que ele ainda está de pé. E agora, de fato, o Joel cai na real sobre qual é o seu propósito, que ele vai muito mais além do que apenas sobreviver a esse mundo, e sim de salvar quem deve ser salvo e proteger essa pessoa a todo custo. E é isso que ele vai fazer aqui com a Ellie a partir de agora mais do que nunca. Só 2 comentários sobre essa cena. Eu gostei que eles respeitaram Bill e Frank, não mostraram eles mortos na cama e tal. Meio que seria anticlimático, então não mostrar e deixar implícito foi uma boa escolha. E aquele me pegou totalmente desprevenido. Joel e Ellie procuram suprimentos pela casa, procuram armas, tomam um banho que o Joel estava precisando, a Ellie pegou escondido uma arma que ela tanto queria e agora acharam um carro com bateria para seguirem a sua jornada. Próxima parada, Wyoming, onde o Joel teve pela última vez notícias do seu irmão, notícias do Tommy. E como o objetivo era levar a Ellie até um grupo de vagalumes e o Tommy era um ex-vagalume, é pra lá que eles vão, com o episódio se encerrando de maneira linda, tocando justamente a música que fez Bill e Frank, os donos desse episódio, se aproximarem, mostrando um take da janela dos dois com a foto do Bill ali à esquerda. Bom, eu adorei esse episódio. Eu tinha jogado essa parte do Bill antes de ver aqui esse terceiro episódio e tal, pra me preparar aqui pra história. E, velho, eu fiquei surpreso. Eles, claro, mudaram bastante, trouxe menos ação e mais drama, mas eles expandiram ainda mais a história e a contaram de maneira linda. De fato, é um dos episódios mais bem escritos dos últimos anos. Eles prometeram e, de fato, entregaram. Craig Mazin é excelente e, novamente, um episódio superior ao anterior. E se continuar assim, a gente, os fãs e telespectadores, só continuaremos ganhando.
E aí, o que você achou desse episódio? Foi o melhor da temporada até agora? Qual é a sua nota de 0 a 10? Deixa tudo aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha que de coração me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque ainda hoje, na verdade, segunda-feira, meio-dia, vai ser um vídeo só contando os detalhes desse terceiro episódio. E, cara, tem muita coisa, tem muita referência bem interessante e com certeza você vai pirar assistindo esse vídeo. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!